Meus irmãos, bom dia. Satisfação muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer à APECOM, toda a sua direção, pelo privilégio que me concede de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu não sou conferencista, sou pastor de igreja local, pastor pé de boi, como diz por aí. E me deram o tema aqui para falar, não me envergonho do Evangelho, plantação de igrejas. Vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Nós temos aqui um exemplo de uma igreja que foi plantada. E foi plantada não por pastores, não foi plantada pelos apóstolos, mas foi plantada pelo povo. E na nossa visão bíblica, teológica, todo crente é um missionário, todo crente pode plantar a igreja, todo crente pode começar uma igreja na sua casa, no seu bairro, no seu condomínio. E esse texto é muito sugestivo porque uma das grandes igrejas, uma das mais importantes igrejas do Novo Testamento, foi plantada pela iniciativa de irmãos anônimos. Veja no texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Pode sentar, irmãos. Há duas igrejas importantes que são destacadas em Atos. A primeira delas é a igreja de Jerusalém. E vocês sabem, conhecem a história bíblica, que a igreja de Jerusalém, ela começou com o sermão de Pedro. E, consequentemente, ou após aquele sermão, cerca de quase 3.000 pessoas foram o quê? Batizadas. A igreja cresce em Jerusalém, mas a igreja vai se tornando um clube, uma igreja fechada para si mesma. Aí Deus manda Saulo, e há uma perseguição. O presidente da junta diaconal é apedrejado, o nosso irmão Estevão. E a igreja então ela é dispersa. E aí todos começam a pregar o evangelho. E através da pregação de alguns irmãos, que resolveram pregar não somente para os judeus, mas também para pessoas que eram de Chipre e de Cirene. A mão do Senhor estava com eles e muitos se converteram. E através desse trabalho surge a igreja de Antioquia. Primeira coisa que eu quero que você entenda, o que é plantar a igreja. Plantar a igreja é consequência do ato da evangelização. Você evangeliza pessoas, as pessoas se convertem, você batiza as pessoas, e automaticamente o batismo inclui essas pessoas, e você forma o quê? Uma igreja. Então você pagou 700 pau para vir aqui, participar desse congresso, e eu quero dizer para você que plantar a igreja é isso. Então o que nós precisamos entender, e tudo que eu vou falar aqui vocês já sabem, o nosso problema como igreja hoje, eu falo Igreja Presbiteriana do Brasil, é que nós não trabalhamos, nós não evangelizamos. Mais de 60% das nossas igrejas locais não tem congregação.
E nós, presbiterianos, como falou aqui o pastor, aquele homem lá da República Dominicana, nós estamos vivendo na igreja hoje uma influência muito grande desse negócio de hipercalvinismo, que ao invés da gente ir atrás das ovelhas, a gente fica com pescadores na beira da praia esperando que os peixes venham. Mas, meus amados irmãos, aqui está claro no texto que plantação de igreja é consequência do ato da evangelização. Ou seja, porque nós evangelizamos e as pessoas vão se convertendo, consequentemente as igrejas vão sendo o quê? Formadas. E veja mais adiante, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, veja aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Essa igreja que nasceu em Antioquia, ela se torna agora uma igreja missionária, uma igreja plantadora de novas igrejas. E mercê do Espírito Santo, ela é colocada aí como a igreja que vai ser responsabilizada pelo Espírito Santo para começar o trabalho transcultural de levar o evangelho aos confins da terra. Veja aí no texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, essa igreja que nasce aqui no capítulo 11, ela se fortalece, cresce, ela tem agora um colegiado de pastores, e agora o Espírito Santo usa essa igreja para separar e para enviar os dois primeiros missionários transculturais, Paulo e Barnabé. E aqui tem um princípio muito forte na igreja presbiteriana, que é bíblico, é que é a igreja que planta a igreja. Não é junta de missões, não é PMC, não é APECOM. A APECOM instrumentaliza, capacita, orienta, treina, mas quem planta a igreja é a igreja local. Mas infelizmente os pastores hoje não querem trabalhar. Os presbíteros também gostam de pastores que também não gostam de trabalhar. E geralmente quando eu falo isso, eu só sou convidado uma vez para falar nas conferências. Também eu não estou nem aí. Não estou nem aí. O problema nas igrejas hoje, irmãos, nossas igrejas presbiterianas, a nossa igreja está morrendo em muitos lugares. Está morrendo. Porque os pastores agora saem do seminário, só querem fazer pós-graduação, doutorado. Muitos professores de seminário são pastores frustrados, que não têm ministério local e que passam para os alunos só as frustrações do ministério. Se a gente pudesse, desses 9 seminários, fechar e deixar só 2, seria uma bênção para a igreja. Nós estamos vivendo um momento de crise vocacional na IPB. Nós temos muitos teólogos, muitos profissionais de teologia, mas poucos pastores. Poucos que estão preocupados com o crescimento da igreja. Poucos que estão preocupados em ganhar almas para Jesus. Poucos que estão preocupados em dar a sua vida pelo ministério sagrado. E eu queria colocar aqui para vocês, à luz de Atos dos Apóstolos, alguns princípios bíblicos. Porque plantar igreja não é técnica. Plantar igreja não é fazer um treinamento, uma pós-graduação em plantação de igreja. Isso é tudo besteira. Plantar igreja, irmãos, é você ter no coração o fogo do Espírito Santo, no sentido de que Deus mudou a sua vida. E essa mudança você quer compartilhar com outras pessoas. Nós fizemos um levantamento do estado de São Paulo, 645 municípios, em 2008. 423 não têm a presença presbiteriana. Há muitas cidades em que não existe igreja reformada. Isso nós estamos há 159 anos de presbiterianismo no Brasil. E eu estou falando isso não para fazer uma crítica, mas em 2012 nós começamos um projeto para plantarmos 50 igrejas em 10 anos e nós estamos plantando.
pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Se a gente trabalhar, Deus abençoa. Agora o presbiteriano está com essa teologia falsa de Calvino aí, de calvinismo, de reformado, e pega todos esses princípios e usa aquele versículo do Salmo 127, o Senhor dá enquanto dorme. Ninguém quer ralar, ninguém quer trabalhar. Irmãos, há muitos pastores que têm projeto de vida para si mesmo, projeto de vida para a família, projeto de vida para os filhos. Eu moro em São Paulo, a maioria dos pastores que vão para São Paulo, eles estão indo lá só para estudar no Mackenzie, botar os filhos no Mackenzie, fazer curso de pós-graduação, só isso. Então, se a gente quer mudar a nossa história, se nós queremos mudar a história da Igreja Presbiteriana no Brasil, se nós queremos ver um avivamento espiritual na nossa igreja, nós temos que pagar o preço. Eu sei o que o Ricardo Mota sofre aqui de crítica para tocar os projetos da APECOM. E o APECOM simplesmente fornece para as igrejas, para os pastores, treinamento, munição, mídia de primeira qualidade, para que nós possamos trabalhar. Mas ninguém trabalha, só critica. Irmãos, depois desse desabafo, você sabe que pastor tem TPM, sabia disso? TPM ministerial. Ainda bem que o pastor Roberto não está aqui, né? Mas vamos lá. Irmãos, vamos colocar para vocês 5 princípios de plantação de igreja. Você quer plantar a igreja? 5 princípios. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Vamos ficar só em Atos. Você quer que sua igreja plante igrejas? Sua igreja que está morrendo, sua igreja que não tem congregação, sua igreja que está fazendo ministério de manutenção, sua igreja que não tem departamento infantil, que não tem adolescentes, que os jovens estão sumindo, igrejas que estão morrendo na área metropolitana de São Paulo, na nossa região. Vocês querem mudar a história da igreja de vocês? Querem revitalizar? Começa com Atos 1:8. O que diz aí? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Preste atenção, plantar a igreja começa com o Espírito Santo. Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sem o Espírito Santo não tem evangelização. Sem o Espírito Santo não tem conversão. Sem o Espírito Santo não tem poder para pregação. Sem o Espírito Santo não tem direção missionária. Irmãos, 90% das nossas igrejas não é o Espírito Santo que manda, são os presbíteros que mandam. São os pastores que mandam. Não há oração, não há busca, não há direção. O dinheiro da igreja não é de Deus, é nosso, é do conselho. Quem manda somos nós é que administramos. E eu quero chamar a sua atenção aqui, porque nós somos presbiterianos, calvinistas, nós assinamos todos os nossos símbolos de fé, reconhecemos, pregamos, defendemos, estamos passando isso para as nossas crianças, mas nós precisamos viver. Se Deus é soberano, se Jesus é o Senhor da igreja, se o Espírito Santo nos foi dado para nos conduzir, nós temos que nos submeter ao Espírito Santo. Veja no texto lá, de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículo 2. O que diz lá? 13, 2. Vamos ler juntos? Presta atenção, servindo eles ao Senhor, quem foi que disse? Hein? O Espírito Santo. Barnabé quis dar um jeitinho, quis levar João Marcos. Mas o Espírito Santo não disse que era para levar João Marcos. O Espírito Santo disse que era para levar quem? Saulo e
Não que João Marcos não prestasse, não que João Marcos não fosse usado por Deus, mas aqui é submissão ao Espírito. Por que a nossa igreja não cresce? Porque nos nossos presbitérios está sobrando pastor que não tem campo, que diz que não tem campo. Se não tem campo, não tem vocação. Porque Jesus disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Se os trabalhadores são muitos e o campo está pequeno, ou Jesus está mentindo ou está tudo errado no meio do nosso meio. A Bíblia está mentindo então. Então preste atenção, irmãos, é o Espírito Santo que tem que dirigir a nossa vida. E eu brigo isso lá com o meu conselho, porque às vezes a gente vai discutir orçamento e a gente vai falar sobre esses assuntos e a turma cada um quer impor a sua ideia. Gente, vamos ver aqui o que é que Deus quer, isso que Deus quer. Passa a sua Bíblia, por favor, e abra a sua Bíblia em Atos 16. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quem foi que impediu de pregar, irmãos? O Espírito Santo está trabalhando contra? Não, ele está o quê? Dirigindo. Aí diz o texto sagrado, defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Lê comigo o versículo 10. O que é que diz? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que coisa linda! O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, vem a orientação de Deus, eles reúnem os dados, diz: gente, Deus está nos mostrando que nós temos que ir para ali. É uma conclusão em cima de dados, de fatos. E aí Paulo vai e chega em Filipos, a primeira cidade. Ele vai plantar a igreja não no hotel, ele vai plantar a igreja, começa a igreja onde? Na beira do rio, com um culto de oração. Lídia se converte, ele prega no mercado, liberta uma moça do espírito demoníaco, depois ele é preso, surrado injustamente. E aí à noite ele está na prisão com Paulo e Silas. Se fosse eu e você, eu ia brigar com Deus a noite toda, dizer: Senhor, eu queria ir para a Ásia, o Senhor não deixou, eu queria ir para... Aparece aquele varão lá, de passa a Macedônia, e passa a Macedônia para eu apanhar. Eu faria isso. O que Paulo e Silas fizeram? Louvavam a Deus. Alguns anos depois, Paulo escreve uma carta para essa igreja, e essa carta é chamada de carta de alegria, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se Cristo está dirigindo a minha vida, se o Espírito Santo está dirigindo a vida da nossa igreja, pode vir o que vier, a bênção de Deus está sobre nós como igreja. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer como plantação de igreja, gente, vamos orar aqui. Põe um mapa da cidade assim, ajoelha em cima, faz coisa pentecostal, não tem problema. Põe um mapa assim, mapeia as cidades, vê. O Espírito Santo é dinâmico, fala com a gente. Fala com a gente. O Espírito Santo está em nós, ele está em nós para nos guiar, para nos ensinar, para iluminar a nossa mente, para nos dar ideia, para nos dar visão. É o Espírito que faz isso, não é treinamento. É o Espírito. Segunda coisa importante que eu quero destacar, segundo princípio para plantar a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Quando terminar o tempo aí, avisa, viu? Tem a plaquinha, né? Pode deixar, né? Atos 1, 14, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Segundo princípio para a plantação de igreja se chama o quê? Oração. Oração, coisa que nós presbiterianos não fazemos. Há igrejas em São Paulo que elas estão acabando com os cultos de oração.
Tem mais culto de oração. Eu acho que na igreja presbiteriana só quem ora agora são as mulheres com o projeto Ana. Hã? É o tema dos 4 anos agora. Vamos botar para fogo nessa igreja. Oração, irmãos. Porque a oração, como diz o meu príncipe, pastor Hernandes, ele diz assim, a oração é a junção da fraqueza do homem com a onipotência de Deus. Quando a igreja ora, as coisas o quê? Acontecem. E a oração é para nós o oxigênio da vida cristã. A oração é o oxigênio da igreja. As igrejas que estão morrendo são as igrejas que não oram. Os ministérios que estão morrendo e que estão estagnados, os pastores não oram. A oração é tudo, irmãos. A oração é o meio de graça que nós temos para trazer o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus para dentro do nosso ministério. Eu vejo alguns falando aí sobre plantação de igreja. É tanta coisa. Tem que estudar a contextualização, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, tem que fazer gráfico, tem que fazer aquilo. Eu já li umas teses que a turma fala que Paulo foi o maior estrategista de plantação de igreja. Paulo não sabia plantar a igreja, morreu sem saber. Sabe o que Paulo fazia? Ele orava. Abra a sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Versículo 2 em diante, Paulo diz assim, vamos ler juntos, até o versículo 3, vamos lá? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos no mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Qual é a estratégia de Paulo de plantação de igreja? Primeiro, entrar nas portas que Deus o quê? Abre. E como é que Deus abre porta? Você vai plantar uma igreja na cidade. Você é presbiteriano pentecostal. Chega lá, ora, Senhor, abre uma porta aqui para mim. Aí alguém abre uma porta de uma casa para você começar um grupo de estudo bíblico lá. Uma diretora de escola chama você para dar uma palestra lá. Um empresário chama você para fazer um culto na fábrica. Daqui a pouco você está com gente para começar o quê? A igreja. Está lá em Apocalipse. É Deus que abre portas. Ele abrir, eis que põe diante de vós uma porta, o quê? Aberta. E porta que eu abro, ninguém? E porta que eu fecho, ninguém abre. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 16, que Deus abriu uma porta, mas junto com essa porta vieram muitas o quê? Tribulações. Mas tribulações, irmãos, é o prazer de plantar a igreja. Quanto mais tribulação é porque Deus está abençoando. Sabia disso? Tem uns crentes assim que são muito falsos, dizem assim, não, eu estou em paz. Que paz, meu irmão. Nem Jesus teve paz quando foi para a cruz morrer. Luta. Luta espiritual. Porque forças espirituais se opõem o quê? Ao avanço da igreja. Primeira viagem missionária de Paulo, Paulo quer evangelizar o procônsul, ficou encapetado do lado do cara, fazendo tudo para o cara não crer. Paulo teve que fazer uma oração para o cara ficar cego, para desempatar, para o homem crer. Lê na Bíblia, você não lê a Bíblia, não está lá. Atos capítulo 14. É luta. Ah, pastor, é muito difícil. E conselho tem isso. Não, pastor. Tesoureiro é o primeiro. Ah, não sou contra, mas não tem dinheiro. Irmãos, eu não sei porquê. Nós precisamos fazer um clamor na IPB para vir tesoureiro crente. Tesoureiro diz, pastor, não tem, mas se precisar a gente toma emprestado, faz uma campanha.
Porque todo tesoureiro é assim, eu não conheço um. Vai fazer orçamento, não começa a dar receita, começa a dar despesa. Eu falei, meu irmão, é o contrário. Vamos ver quanto vai entrar. Irmãos, o seguinte, a obra de Deus não é feita com dinheiro. Porque o dinheiro vem. Vem. Porque Ele é o dono da obra. E não vem por causa do teu contra-cheque, não vem por causa da arrecadação da igreja, vem porque Ele é dono, e se a obra é dele, Ele manda os recursos. Diz amém aí, por favor. Amém. Pronto, agora já estou perdido mesmo, vamos embora. Colossenses 4 diz assim, a fim de falarmos do mistério de Cristo. O evangelho é o quê, irmãos, para o incrédulo? Mistério, mistério. Ele precisa de quê? De revelação. Tem uns caras que são plantador de igreja hoje que nós temos que fazer uma igreja assim para o descrente. Para que fazer igreja para descrente? Tem que fazer igreja para crente. O descrente precisa virar crente para fazer parte da igreja. Daqui a pouco estão pedindo ajuda a Satanás para converter o cara. Mistério, irmão, você prega o evangelho. Você chegar para um cara e dizer assim, meu filho, é o seguinte, olha, você é pecador, nasceu pecador. Agora teve um cara que morreu há 2000 anos atrás, lá na Palestina, derramou sua vida, morreu, ressuscitou, foi ao assunto ao céu para que você hoje aqui em São Paulo se converta. O cara disse, interna esse homem, é doido. Porque isso é o quê? Loucura. É loucura. Paulo diz lá, o mercado pede sinais, o mercado pede conhecimento, mas o nosso produto é a cruz, que é loucura. O sujeito só se converte se o Espírito Santo fizer a obra. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Agora veja que Paulo vai dizer assim, pelo qual também estou algemado. Versículo 4, grifa esse versículo. Para que eu manifeste como devo o quê? Fazer. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Nós já plantamos muita igreja, a gente planta igreja em tudo quanto é lugar. Esse negócio de plantar igreja só segmentada não existe. Não existe igreja para rico, igreja para... Não, é tudo misturado, não existe isso. Tá certo? Não inventa esse negócio. Vamos plantar uma igreja só para a classe média. Vocês não sabem nada. Uma vez, eu estava cansado de plantar igreja com pobre, porque pobre dá trabalho. Pobre é cesta básica, pobre bebe, pobre bate na mulher, pobre, o padrasto quer pegar a enteada, você tem que esconder a enteada. É um inferno. Vocês já plantaram igreja em favela? Você não sabe o que é isso. Uma vez, minha mulher está aqui, 5 horas da manhã, toca o telefone lá em casa. Uma senhora lá da favela diz, pastor, meu marido está aqui, está bêbado, está querendo entrar em casa, quer espancar a gente. Minha filha, faz o seguinte, tranca a porta e chama a polícia. Mas eu amo meu marido, amanhã a gente resolve. Chama a polícia. Vocês sabem o que é isso? Dá trabalho. Nós estamos plantando uma igreja com os imigrantes lá no centro de São Paulo. São 18 nacionalidades. O sujeito chega lá, tem que levar ele para a Polícia Federal, tem que tirar os documentos, depois tem que arrumar moradia, o cara não tem residência, não tem nada, é um trabalho danado. Eu falei, senhor, eu estou cansado, eu quero que a Bíblia se converta, eu quero que esses caras ricos se convertam, porque facilita para mim, dá o dízimo, é mais fácil. Fomos plantar uma igreja em Pacaembu, Higienópolis. Pacaembu, Higienópolis, arrumamos uma casa lá na Rua Tupi, pegamos um pastor que era economista, não sei o quê, papapá, botamos lá a cadeira almofadada, piano mercado, um negócio chique pra caramba. 1 ano de trabalho, só foi pobre. Eu falei, senhor, o senhor está de brincadeira. Sabe quem foi para a igreja? Os funcionários dos caras ricos. Essa igreja está lá hoje, igreja Pacaembu, Higienópolis, porque saiu da Rua Tupi, foi para um hotel com o pastor Ari, e aí começou a vir gente pobre também, estudante. Mas os estudantes que iam para o Mackenzie, passaram 4 anos, se converter, tem a igreja lá hoje, a igreja presbiteriana de Higienópolis. Começou lá na Rua Tupi. É desse jeito, irmãos. Quando Paulo pregou lá em Tessalônica,
muitos escravos, muitos gregos, mas também altas damas da sociedade. Igreja é isso. Igreja é pobre com rico, preto com branco, fedorento com cheiroso, tudo junto. Primeiro princípio para plantar a igreja: o Espírito Santo. Segundo, oração. Terceiro princípio em Atos dos Apóstolos para plantar igreja, sabe o que é? Trabalho de pregação da palavra. Pregação da palavra. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o... Preste atenção que a metodologia já está definida. É pregar o... Não é rebolar o evangelho. Não é dançar o evangelho. Não é cantar o evangelho. Tudo isso é acessório. Você tem que pregar. E o verbo pregar em Atos aparece pelo menos com uns 12 a 13 sinônimos. Pregar é disputar. Pregar é proclamar. Veja lá o que o doutor Martin Lloyd Jones, a exegese que ele faz aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quando eu quero me cobrir, eu pego uns caras bons. Martin Lloyd Jones, João Calvino. Você já notou que quando você precisa de um comentarista bíblico, de um texto difícil, os caras fogem tudo. Você fica sozinho. Aí você tem que dizer, eu estou dizendo. Os caras, então não vale nada. Se fosse Hendrick, se fosse não sei quem, mas eu vou dizer aqui do meu jeito. Vamos lá. 8. Atos 8, 4, o que é que diz aí? Entre mentes, os que foram, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes o quê? A Cristo. Preste atenção que há dois verbos do grego aqui. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando. E na linguagem, na exegese do Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz, tagarelando a palavra. Falando o mesmo negócio seguinte, povo simples falando a palavra. E você tem que falar o quê? Você fala sobre os fatos, o evangelho são os fatos. Decora aqueles versículos fundamentais. Fiel é a palavra e digna de toda... Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, aí você aponta para o cara, você é o principal. Aí desmonta logo o cara. Certo? Aí você explica qual foi a missão de Jesus, por que ele veio, o que ele fez na sua vida. Deu para entender como é? É simples. Não precisa fazer curso na PECOM, não. Não gasta dinheiro com a PECOM, pelo amor de Deus. E outra coisa, quando você não souber falar, o Espírito Santo vai lhe ensinar. Como diz o pastor Jeremias, Deus tem uma vantagem muito grande, que ele mistura as nossas palavras com as palavras de Deus e depois dá certo. Veja nesse texto, o povo tagarelava, pregava a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes o quê? A Cristo. Então, a palavra é Cristo. Fala de Cristo, meu irmão. Eu fiquei preocupado, eu estava ali na estante da cultura cristã, com todo respeito, mas tem uns 30 títulos sobre João Calvino. JC. Falei, toca para Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Vamos falar mais de Jesus também. Porque daqui a pouco, irmão, sabe o que é? Nós estamos pregando, não o evangelho, nós estamos pregando uma ideologia reformada calvinista. Spurgeon diz, calvinismo é a Bíblia. Quando você prega a Bíblia, você está pregando Calvino. Quando prega Calvino, está pregando a Bíblia. Então fala da Bíblia, por favor. Tá certo? Fica zangado comigo, não. E também o pessoal da livraria pode vender, faz o que vocês quiserem. Agora baixa o preço também, dá um desconto para os congressistas aqui, pelo amor de Deus. Veja lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Veja lá, gente, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós temos que pregar a palavra. Veja lá no versículo 28. Estava de volta, sentado no seu carro, vinha lendo a profecia de Isaías. Veja bem, um crente lendo a Bíblia.
Então disse o Espírito a Filipe: aproxima desse carro, acompanham. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Perguntou para o incrédulo: compreendes o que lês? Compreendes o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me... Convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. E aí era texto fácil para nós, né? Isaías 53, servo sofredor, é Jesus. Aí o cara já viu a água. Esse cara virou batista, eu acho. Viu a água, parou a carroça, batizou e o cara foi embora. Preste atenção, eu quero dar ênfase aqui. É que precisou transportar. Para falar o quê? Explicar o que é a Escritura. Irmãos, não tem outro método. A igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos dos Apóstolos, não tinha banda de rock, não tinha telão, não tinha Bíblia impressa. O povo simplesmente o quê? Pregava, porque a fé vem pelo... e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que pregar. E uma das coisas que às vezes alguns plantadores de igreja, aí, uns teóricos, esse negócio de folheto, esse negócio de livro. Não, meu irmão, os espíritas, como é que os espíritas disseminam a doutrina deles? Através dos livros. Vamos distribuir Bíblia. Veja o trabalho dos gideões, veja o trabalho daqueles que estão fazendo a distribuição de Bíblias. Vamos distribuir Bíblia, folheto. Vamos fazer isso. Agora você esteja preparado para explicar. Para explicar. Então, irmãos, a pregação da palavra. Pregação da palavra. Não é o louvor que converte, o louvor é acessório para preparar. Certo? Há muitos textos na Bíblia que nós poderíamos gastar tempo provando isso, mas há o texto clássico de Paulo, lá em 2 Timóteo, veja lá, 2 Timóteo, capítulo 4. Os tempos são difíceis. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo, começa do 3:1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos, o quê? Difíceis. Como é que nós, como igreja, poderemos sobreviver aos tempos difíceis? Hein? Pregando a palavra. E aí, ele vai colocar no capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, 4:1, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega o quê? A palavra. Prega a palavra. Vamos pregar a palavra para as crianças, as novas gerações. Vamos pregar a palavra para os nossos adolescentes. Irmãos, nós temos que abrir a cabeça. A igreja presbiteriana tem que olhar para as novas gerações. As novas gerações estão sendo alvos da ideologia de gênero. Preste atenção, nós temos que investir nesse negócio chamado culto doméstico. Temos que fazer treinamento de pai nas igrejas. Nós temos uma batalha espiritual muito grande. E é a palavra de Deus que vai tirar a igreja do buraco. Então, plantar novas igrejas é ensinar a palavra de Deus. Quarto princípio. É o quarto? Quarto princípio. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 15. 15, o que diz aí? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de... Presta atenção que Atos dos Apóstolos vai nos ensinar um quarto princípio muito importante. Se planta a igreja com gente. Sabe qual é a coisa mais importante no processo de plantação de igreja? Você. Nós temos hoje, em andamento lá aqui em São Paulo, cerca de 40 projetos de plantação de igreja. Nós estamos organizando 5 igrejas por ano. E a coisa mais difícil do projeto de plantio de igreja, sabe o que é? O obreiro.
O obreiro. Essa peça que fica atrás do púlpito. Obreiro. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes, irmãos, na igreja a gente não evangeliza porque a gente fica discutindo se tem dinheiro, se tem treinamento, se tem isso, se tem aquilo. Não, para a gente começar o trabalho de plantação de igreja, nós precisamos de você. Presbiteriano é assim, tão sem vergonha, a gente está rodando aí pelo interior. Um crente presbiteriano, quando chega numa cidade, não tem igreja presbiteriana, ele vai para Batista, vai para a Assembleia de Deus, se rebatiza o desgraçado. O da Assembleia de Deus, quando vai, não tem Assembleia de Deus, o que ele faz? Ele abre uma igreja. Se for adventista, nem falo. Porque a gente fica achando o seguinte, nós perdemos o conceito do sacerdócio universal dos crentes, que todo crente é um missionário, que todo crente pode ser um instrumento. Olha para Atos dos Apóstolos, o que é o livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos é um relato de pessoas que foram usadas por Deus. É tão bonito o livro de Atos, porque você tem, quando você estuda a historiografia, vocês têm a história geral, vocês têm a história regional, mas vocês têm as micro-histórias, as pequenas histórias. E como um tecido, você sabe que o tecido são linhos, as linhas que se entrelaçam, formando um tecido. A igreja é assim. O que é a igreja presbiteriana do Brasil? É o trabalho seu lá na sua igreja, com o trabalho do outro lá. E aí as coisas vão se entrelaçando. E nós formamos aquele tecido maior que é a igreja presbiteriana do Brasil. Aqui você tem a história de Dorcas. Você tem a história dos dois personagens principais de Atos, Pedro, de 1 a 12, Paulo, de 13 a 26, você tem, de 28, você tem a história de um sobrinho de Paulo, que apareceu lá para comunicar a alguém que estava tendo um complô para matar Paulo. Você tem a história de Filipe, de Estevão. Você tem a história desse eunuco que se converteu e você não sabe o que aconteceu com esse homem quando ele chegou lá na terra dele. A história da igreja é a história de gente que Deus usa. Deus usa. Irmãos, nós vamos ter tanta surpresa no céu, porque tem uns babalorixá hoje na igreja presbiteriana, que eles acham que eles são o quê? Estrelas. Estrelas. Mas lá, dos bastidores da igreja, tem gente que está fazendo, que está sustentando essa igreja com oração, com trabalho, com vida. Você não sabe. Então, preste atenção, a coisa mais importante da igreja é você. Deus não unge telão, Deus não unge data show, Deus unge gente, o Espírito Santo veio em você, Ele opera em você, Ele quer usar você. Ele quer que você se consagre a Ele totalmente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Tem tanta história para contar, tanta figura, porque a nossa vida é a história de gente que passou pela nossa vida. Já dizia Elba Ramalho, teóloga paraibana. A nossa vida é uma história de gente que passou e deixou o quê? Marcas da nossa vida. Tem o seu Vitor, diácono da igreja presbiteriana de Pinheiros, alguns anos atrás. Quando eu cheguei na igreja, ele me procurou e disse: pastor Arival, eu queria que o senhor me ajudasse, eu fiz um voto. Eu moro na cidade de Embu das Artes, na periferia, em frente da minha casa tem uma favela. E eu fiz um voto a Deus, que se eu terminar de pagar aqui as prestações do meu terreno, eu quero construir um galpãozinho na frente da minha casa, eu quero plantar uma igreja para salvar as crianças da favela. Eu falei: estou dentro. Estou dentro, porque pastor, se não atrapalhar, tá bom. Certo? Eu falei: estou dentro, o senhor fez um voto, o homem faz um voto, tem que cumprir. Eu, né? Tem que ajudar.
fui para a reunião do conselho. O conselho, na época, era muito diferente do que é hoje. Levei o assunto todo animado, feito um bobo. Pastor novo, 30 anos. O presbítero falou assim, um presbítero executivo: pastor, qual é o custo-benefício desse trabalho? Eu falei: meu irmão, eu não sei não, quanto é que vale uma alma? Faz a conta aí, pô. Pega aquela calculadora, tem umas calculadoras internacionais de economia, faz a conta aí que eu não sei fazer. O outro, mais iluminado, disse assim: pastor, é o seguinte, eu não quero ser do contra. Mas favela não é para a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana trabalha com classe média. O nosso povo, precisa ser inteligente para compreender a nossa doutrina. Aí começou, aí foi, cada uma pérola de grande valor. Aí depois de 2 horas de discussão, eu falei: meu irmão, vamos fazer o seguinte, os pastores estão aqui, sabem, tem que pôr na ata. Eu falei: irmão, põe na ata aí. O conselho autoriza o pastor Arival a começar a congregação lá na casa do irmão Vitor, se não der certo, 60 dias de prazo. Põe aí, pois. Posso começar? Pode. Então, lá vou eu, chamei 2 esposas de presbítero que era contra, botei para tomar conta das crianças. Tem que ter estratégia. Certo? Elas foram, primeiro dia, 30 crianças. Aí tinha que dar comida. Pastor, tem verbo? Eu falei: não, pega do dinheiro do seu marido lá, peça ao seu marido. Você quer ganhar o presbítero, ganha a mulher dele primeiro. Que a mulher do presbítero faz a cabeça do presbítero, viu, Ciro? Irmãos, para encurtar a história, hoje tem uma igreja lá já há 10 anos. Tem um prédio de 3 andares. Centenas de pessoas foram salvas. As crianças que eram faveladas hoje estão formadas, casadas e estão tocando a igreja lá para a glória de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aquele diácono fez um voto. O diácono fez um voto. Às vezes o cara pergunta: pastor, quantas igrejas o senhor já plantou? Quantas igrejas a igreja de Pinheiros já plantou? Eu falei assim: rapaz, não sei não. E não quero saber não, porque Davi inventou de fazer conta, se lascou. Outra coisa, você não planta igreja sozinho. Você, para plantar uma igreja, você tem alguém para contribuir, você tem que alguém para levar lá, você tem que alguém que dá o púlpito, você tem alguém que dá o gasofilaço. É um trabalho o quê? Coletivo. Não existe esse negócio: eu plantei. Certo? Temos que ter humildade. Está faltando humildade na igreja. Humildade. Eu quero encerrar 5 minutos mais. Presta atenção. 5 princípios para plantar a igreja. Qual é o primeiro? Espírito Santo. Segundo princípio, oração. Terceiro princípio. Quarto princípio, pessoas. Quinto princípio, tribulação. Vamos lá. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Versículo 21 e 22. Vamos ler juntos aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 21 e 22. O que é que diz? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importam. Presta atenção, o evangelho de plantação de igreja é o evangelho da tribulação. Não é da prosperidade, não. É o evangelho da... Mas você faz a opção. Você vai viver atribulado, desobedecendo a Deus, ou vai viver atribulado o quê? Obedecendo a Deus. É uma escolha sua. Sabia disso? Você quer se envolver com missões? É rolo.
é confusão. Por que que a maioria dos pastores presbiterianos não querem plantar igreja, não querem se envolver com missionários? Porque ele tem a vida dele organizada. Certo? Tudo organizadozinho ali, ele vai, deixa as crianças no Mackenzie, fica no bar dos pastores, sai, não sei o que, volta. À tarde, não sei o que, vai levar a mulher para o médico. Tem a vidinha dele ali. Sabe, ele tem um coxozinho ali, tem um milho para ele comer todo mês. Coxozinho. Para que ele vai arrumar confusão? Irmãos, nós temos plantadores de igreja, resolvemos dar uma ajuda de combustível para os plantadores visitarem no interior. R$400 por mês. Os obreiros traziam as notas. R$400. Eu fiz a conta lá, R$400 dá quanto? Dá o quê? 200 litros de álcool na época. Aí eu pegava o relatório do cara, 4 visitas. Está tudo errado. Ou o cara está mentindo, o obreiro, coitado, nós estamos cometendo um pecado, que é incentivando o cara a mentir. Aí cortamos. Cortamos. Sabe por quê, irmãos? A gente tem que... Quando você começa a plantar a igreja e levar as coisas à frente, você só arruma encrenca. Você começa a ser perseguido. O pessoal começa a falar de você. Então, se a sua igreja não quer ter problema, morra do jeito que está. Fica lá do jeito que está. Agora, se você quer que a sua igreja cresça, aí vai ser uma benção. Porque aí o que vai acontecer? A nossa igreja lá em Pinheiros, ela tem uma filosofia, está sendo implantada, é a igreja Posto Ipiranga. O que significa isso? Vocês conhecem o Posto Ipiranga? Conhece? Precisa de pneu, onde tem? Precisa disso, Posto Ipiranga. Então é o seguinte, lá, adolescente, precisa de aconselhamento, tem lá. Encontro de casais, tem lá. Aconselhamento bíblico, tem lá. Pregação, tem lá. Tirar demônio, tem lá também. O que o povo precisar do ponto de vista espiritual, a igreja tem que ter. Esse modelo, irmãos, nosso, de igreja presbiteriana no Brasil, de culto quarta-feira e domingo, está falido. A igreja tem que ser 24 horas. É banco 24 horas, supermercado 24 horas, farmácia 24 horas. Igreja tem que ser 24 horas. Se o cara quiser se matar lá em São Paulo, meia-noite, 1h da manhã, para que igreja ele vai? Hein? Para a Universal. Pastor presbiteriano, você liga na segunda-feira, ele está dormindo, segunda-feira. E a mulher ainda mente, não, está ocupado, não sei o quê. Irmãos, nós temos que trabalhar, só isso. E trabalhar significa o quê? Viver uma vida o quê? Atribulada. É luta. Luta. A gente não tem paz no sentido assim de ter uma vida sem problemas. Porque quando você põe um de pé, o outro cai. Você tem que socorrer aquele, você tem que fazer visitação, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a congregação lá cresceu, você está com um baita do problema, tem que comprar um terreno. A outra cresceu demais, está apertado, tem que trocar. É um inferno santo, abençoado, louvado seja Deus por isso. Deus disse para Paulo, Paulo, você vai ser minha testemunha lá em Roma. Aí Paulo, graças a Deus, vou para Roma. Agora vocês conhecem a história, como é que Paulo chegou em Roma? Preso. E a viagem foi tranquila? Foi tranquila, mas Paulo disse, tudo posso, aquele que me fortalece. Irmãos, a melhor coisa é você estar sendo atribulado, mas no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente está sendo atribulado no centro da vontade de Deus, Deus luta por nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Irmãos, preste atenção. Evangelização e plantação de igreja é a minha vida, é a minha vida.
Eu não sei fazer outra coisa. E não existe nada mais prazeroso do que você ver vidas sendo transformadas e libertas através do seu ministério. Chegar, como nós chegamos uma vez do sertão nordestino, o pastor Marcos Severo estava comigo na Kombi, chegamos numa cidade chamada São Miguel, cidade de 35 mil habitantes. A gente estava numa Kombi, aí parou eu, ele e Milton, descemos e fizemos uma oração. Senhor, eu posso falar isso? Não posso falar, é pentecostal, mas... Senhor, me ajude a abrir uma igreja nessa cidade. 1 ano depois, nós estávamos inaugurando a igreja lá, né, pastor Marcos? Já está organizada a igreja. Irmãos, é bom demais. É bom demais. Pastor aqui esteve no Paraguai, deixou, sabe? E a única coisa que nós vamos levar na nossa vida, a única coisa da nossa história que vai restar para a eternidade, é aquilo que nós fizemos para Cristo, ou aquilo que Cristo fez através de nós. Amém? Então eu quero desafiar você. Quero desafiar você. Para você sair desse congresso aqui dizendo, eu vou começar uma igreja, vou começar um ponto de pregação, vou começar lá em casa um grupo de estudo bíblico, vou trabalhar na capelania do cemitério. Fica de pé aí, vamos orar. Eu contei a história da dona Maria Chagas. Hoje ela está sem poder trabalhar. Dona Maria Chagas, uma enfermeira do Hospital das Clínicas, se aposentou. E um dia ela chegou para mim e disse assim, pastor Arival, eu quero começar um ministério. Eu falei, onde, minha irmã? No cemitério. Aí eu fiquei assustado. Eu falei, mas a senhora vai para o cemitério? É, pastor. Quero começar um trabalho no cemitério. E ela é muito feinha, sabe? Eu falei, dona Maria, a senhora não vai assustar o povo lá, não. Não. Que eu tenho intimidade para falar isso com as ovelhas. Ela ria. Ela é uma portuguesinha de bigode, sabe? Mas pensa numa pessoa trabalhadora. Ela disse, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter lá uma salinha, e eu fui lá no cemitério protestante, arrumei para ela, Evangelho de João, e a senhora leva um medidor de pressão, porque tem casos assim de cemitério que dá chilique, não é isso? Aí a senhora dá remédio para o povo e dá a Bíblia. E outra coisa, só faz a cerimônia fúnebre. Não tem padre, não tem pastor, não tem budista, só vai lá e prega. Posso, pastor? Eu falei, pode. Aí dei o manual do culto para ela. Rapaz, na estresse, a mulher chegou para eu orar por ela para começar o ministério. Ela estava toda de branco. Sabe aquele culto da Universal da sexta-feira, do descarrego? Falei, dona Maria, para onde é que a senhora vai? Disse, pastor, estou começando meu ministério. Falei, então, botei a mão na cabeça. Minha irmã, essa mulher ganhou muita gente para Jesus. Vocês vão sair daqui, depois me chamam só para a inauguração da igreja, do ponto de pregação, tá? Pastor, pega o dinheiro da igreja, da reserva da igreja, torra tudo, manda para os missionários, faz tudo lá, deixa o tesoureiro sem dinheiro. Você vai ver como a igreja vai crescer. Amém?